Esqueci de pôr o fone de ouvido. Vamos pôr o fone para ficar melhor o áudio. Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo aqui no nosso Insta. Como é que vocês estão? Na verdade, ninguém tá muito bem, né? Fora tantas mortes diárias em função da pandemia da Covid-19, a gente ainda precisa lidar com um presidente autoritário, irresponsável, genocida, destruidor do meio ambiente, destruidor dos direitos sociais das nossas vidas. Mas, bem, é muito importante que nesse contexto a gente se fortaleça, organize a nossa luta, a nossa indignação, saiba ouvir, dar voz e dar protagonismo para as caras e para as pessoas que são as principais vítimas desse projeto de morte, desse programa ultraliberal, autoritário. E é por isso que, bem, esse ano, vocês sabem, eu estou disputando as prévias do PSOL para me lançar como pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. O meu nome vem sendo ventilado dentro do partido já há algum tempo e por isso no final do ano passado nós inscrevemos o meu nome. E eu digo nós porque é fruto de um processo coletivo de construção, é um movimento de dentro e de fora do partido que compreende as mulheres jovens, o feminismo como a linha de frente do enfrentamento e da resistência ao bolsonarismo e da possibilidade de futuro para a esquerda, para os nossos sonhos, para uma sociedade mais justa e mais igualitária. E bem, até então eu não havia apresentado nenhum nome como como pré-candidato ou pré-candidata à vice-prefeitura, né, a essa vaga, porque geralmente os processos de disputas costumam ser, dentro dos partidos, costumam ser assim, as pessoas se inscrevem para serem candidata a prefeita e depois do processo de disputa existe uma composição, né, de diferentes setores e as diferentes alas do partido. Infelizmente, esse ano não se mostrou essa disposição, né, dentro do PSOL. Então eu achei que era necessário dar um passo adiante. E desde antes eu estava com uma preocupação muito forte, porque o mundo está se levantando, né, contra o racismo. A negritude tem tomado a linha de frente na sociedade justamente porque é necessário gritar e resistir a tanta opressão, a essa política de morte, ao desemprego, a péssimos salários. É a população que mais morre de Covid-19, que é assassinada pela violência do Estado através da repressão das nossas forças de segurança. Então é muito justo e muito necessário que o pessoal apresente uma chapa com essa representação e com esse debate nas eleições da principal e da maior cidade do país. Por isso eu estou muito feliz de ter feito esse anúncio para vocês, de que a querida companheira reverenda Alexia topou o meu convite para ser a nossa pré-candidata a vice-prefeita. É a primeira vez que uma mulher trans ocupa essa posição. Para nós é motivo de muito orgulho a coragem que ela teve em aceitar o convite e topar essa tarefa ombro a ombro comigo. Não sei se vocês já ouviram falar da Alexia, se vocês a conhecem, nós vamos divulgar um pouco mais do seu trabalho nos próximos dias, porque é muito importante que as pessoas conheçam que tem uma mulher trans que tem 3 filhos adotivos. Ela foi a primeira mulher trans a conseguir adotar uma criança no Brasil. Ela tem uma família linda, tem um trabalho muito bonito também de assistência à população de rua. A gente sabe o quanto isso é importante, né, esse trabalho de solidariedade ativa, ainda mais considerando a elite nojenta que a gente tem na cidade de São Paulo, que infelizmente foi muito bem expressa pela senhora Bia Dória esses dias naquela declaração horrível que ela deu a respeito do povo de rua, vocês se lembram? Então, para mim é motivo de muito orgulho poder estar ao lado de quem tem. Você também é uma liderança religiosa e eu acho que é hora, finalmente,
das esquerdas abrirem um diálogo com os cristãos, com os religiosos. É fundamental que a gente não perca esse espaço também deve ser nosso. A Alexia sempre diz, né, infelizmente nós conhecemos algumas lideranças religiosas na política, mas que não representam as palavras tão bonitas que deveriam ser pregadas, que deveriam ser parte da missão de vida dessas pessoas. A Alexia também é uma mulher negra da periferia, que representa justamente aqueles que mais estão sofrendo com os impactos do governo Bolsonaro, com os impactos da pandemia, mas com os impactos das desigualdades históricas e estruturais do nosso país, né? São as mulheres das periferias que seguram a ponta, mas que também, a partir da sua movimentação política, são capazes de mover toda a estrutura da sociedade. Por isso, Alexia, só posso te agradecer por ter aceitado o convite, pela sua coragem, pela sua luta e pela sua inspiração. E eu quero passar a palavra para você, para que você se apresente, para que você apresente esse nosso projeto de construção de pré-candidatura. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Acho que deu uma leve travadinha. Enquanto, vamos ver se vai voltar, ou só travou para mim só. Vamos lá. Acompanhando, eu acho que ela vai retornar, porque deu uma pequena falha na internet. A gente sabe como que funciona, principalmente em tempos de pandemia, né? Em tempos em que as pessoas estão em isolamento social e acabam utilizando mais esses equipamentos tecnológicos. E, gente, eu vi que muita gente ficou bastante empolgado e feliz com a notícia. Para a gente também é motivo de muito orgulho, e eu fico contente que as pessoas tenham também sentido essa força, essa vibração, porque eu acho que é uma necessidade, né? Uma chapa que consiga representar e traduzir essa resistência e essa luta de mulheres, mulheres periféricas, da população negra, e acho que esse debate e essa intersecção com lideranças religiosas, que a Alexia já constrói há muitos anos, também é uma possibilidade de ampliação do diálogo do pessoal com a sociedade. Alexia, acabou agora a internet? Voltou? Menina, a internet querendo me gongar essa hora da noite, você acha? É assim mesmo, mas é assim mesmo, menina, mas não tem problema, vamos adiante. Brigadão pela sua participação, por Obrigada, tudo. Samia, obrigada. Que alegria ver tanta gente aqui reunida essa hora da noite, né? E aquela coisa, né? Eu estou muito feliz com o seu convite, com o convite do seu trabalho, que tanto testifica a sua luta, aquilo que você se predispôs a fazer desde o dia que você começou na sua. Estou aqui. Ah, você A tá minha que aí? travou, mas eu estou de volta. E eu estou muito feliz, Sâmia, com essa realidade, né? Uma vez que eu penso que a minha presença ao seu lado nesse momento em São Paulo sinaliza muitas coisas positivas para aquilo que a gente acredita, né? Mais cedo eu postei nas minhas redes uma coisa que é um fato real para a gente pensar. É uma vergonha o que o cristianismo fez na última eleição, apoiando o governo Bolsonaro e tudo que o cristianismo, que a bancada da Bíblia tem feito, tanto em Brasília quanto nas casas legislativas por todo o país. E a gente tem que dizer que não é isso, e que nós não queremos impor o cristianismo como religião oficial. Somos um país laico e devemos lutar para que a laicidade seja uma realidade, né? E eu sempre me predispus a isso, né, para fazer isso acontecer. E, por outro lado, entender que nesse momento de que o mundo todo volta o seu olhar com mais humanidade, entendendo que falar sobre o genocídio da comunidade negra,
falar sobre o transfeminicídio também. Então, eu acho que estar ao seu lado nesse momento, você como uma mulher cis, branca, e uma trans, reverenda, negra, sinaliza que, de fato, a gente quer mudança, né? A gente quer ter representatividade, a gente quer estar nesses lugares para que as pessoas se sintam representadas e que a gente possa, de fato, fazer alguma coisa. É vergonhoso ver que no município de São Paulo não há efetivamente uma política pública voltada para as demandas da comunidade LGBT, que é mais, principalmente para as travestis. Em alguns momentos, alguns trabalhos até conseguem ter protagonismo, mas a gente sabe que o prefeito, a Câmara de Vereadores, não colocam força para que esses projetos aconteçam de vez. Então, acho que é motivo da gente celebrar, é motivo também chamar os filiados do nosso partido aqui em São Paulo, que é importante demais que no dia 18 e 19 essas pessoas compareçam, embora a gente ainda entenda, né, que essa eleição deveria ser mista, né, para dar opção para as pessoas de grupo de risco. Muitos amigos meus, pessoas queridas, não vão poder se dirigir até uma urna, porque são pessoas operadas do coração, com problema de pulmão, hipertensas, diabéticas. Então, eu acho que eu tenho muita esperança que ainda o partido, o diretório, reveja esse posicionamento, que é arbitrário, ao meu ver, não é o que nós defendemos, não é isso que nós lutamos, não é com isso que nós gastamos a nossa vida, porque a gente quer igualdade e oportunidade igual, e a base toda tem que ter esse direito a esse acesso. Eu estou muito feliz de estar do seu lado nesse momento, para que a gente possa colocar o que não é tão novo, mas o que é novo nisso? Que duas mulheres, uma cis e uma trans, se unem em prol de algo maior que elas mesmas, que é o bem-estar das pessoas, a prática efetiva da justiça e um olhar humano, que eu acho que falta humanidade nos nossos políticos. Humanidade. É tanta busca por ficar rico de maneira ilícita, com chavos, tantas coisas que causou uma doença no povo, né, Sam? As pessoas, quando falam de política, acham que todo político não presta. Gente, não é isso. Tem muito político bom. Olha aí a Sâmia, desde como vereadora, agora como deputada, dando exemplo que é possível fazer uma política honesta, humana, que fala das minorias, que dá voz a essas minorias. E eu estou muito feliz de poder contribuir de alguma forma, Sâmia, nesse processo. É muito bom te ouvir, Alexia, porque a gente passa por um momento muito difícil da história do nosso país. Seja porque desde o início do ano, o nosso país é comandado por um genocida, por um neofascista, que tem como meta a destruição dos direitos sociais, da vida e do meio ambiente. E com a chegada da pandemia, todos esses elementos foram ainda mais intensificados, porque o nosso país hoje combina uma estrutura histórica de desigualdades com um governo neofascista. Então, os nossos desafios de luta, de resistência, de enfrentamento são muito grandes. As pessoas estão morrendo de Covid, de fome e de desemprego. Então, quando a gente fala de ocupar a política, significa utilizar a nossa voz, os nossos mandatos, as eleições, como um processo de estímulo à organização, né? À luta popular. Nesse sentido, as eleições em São Paulo esse ano têm um papel muito importante, porque isso aqui é a principal capital do país, é o centro econômico, toda essa elite econômica, política se localiza lá na nossa cidade, mas ao mesmo tempo é uma cidade profundamente desigual. Na mesma cidade existe uma diferença de expectativa de vida de mais de 20 anos. Pessoas que, da mesma cidade. A gente fala de pessoas que andam num transporte público lotado 4, 6 horas do seu dia. A gente fala de mulheres, principalmente, que depois chegam no seu local de trabalho, são super exploradas, ganham péssimos salários e voltam para suas casas na segunda, na terceira jornada. E agora, no contexto da pandemia, tudo isso ficou ainda mais intenso, porque à medida em que a gente sabe que o isolamento social é uma necessidade para enfrentar a Covid-19, a verdade é que boa parte do nosso povo nunca teve direito a ficar em isolamento social. E nós estamos debatendo muito, Alex, a necessidade de que a renda
o auxílio emergencial chegue de fato para as pessoas. Hoje, no Congresso, a nossa principal luta é pela manutenção da renda emergencial, porque a gente sabe que os impactos econômicos sobre a população mais vulnerável, infelizmente, vai se manter por muito tempo. E eu fico me perguntando por que é que o prefeito Bruno Covas ou o governador do estado nunca criaram uma renda emergencial paulistana. São Paulo tem capacidade econômica para isso. A gente, inclusive, aprovou no Congresso suspensão de todos os pagamentos da dívida e possibilidade de injeção de mais dinheiro nos estados e municípios, para que esse dinheiro chegue para a população mais pobre, mais carente. Então, eu acho que a próxima prefeitura da cidade de São Paulo tem que estar à altura de compreender quem é que mais sofre com as desigualdades estruturais, mais sofre com os efeitos da pandemia e mais sofre com a política bolsonarista em curso. E nosso desafio é derrotar esse projeto e apresentar um projeto de mundo novo, né, Alexia? Por isso que eu te falei hoje, ontem te falei hoje mais cedo e repito agora, que para mim é motivo de muito orgulho te ter presente na chapa, porque você tem um trabalho muito bonito e importante com a população de rua, que São Paulo são cerca de 25 mil pessoas que moram nas ruas, ao mesmo tempo que a gente só no centro de São Paulo tem quase 5 mil imóveis desocupados que poderiam ser utilizados, sim, para moradia popular, um projeto de abrigamento das pessoas mais vulneráveis. A gente está falando de uma cidade em que existem muitas manifestações de intolerância, de ódio religioso, mas de intolerância às LGBT, expectativa de vida das trans e das travestis no Brasil de cerca de 27 anos. Então, ter essa luta representada na nossa chapa do PSOL é fundamental para dar voz ao setor que é silenciado, é invisibilizado, é marginalizado. E principalmente, Alexia, que é uma preocupação que eu tenho há um tempo, a necessidade da representatividade racial não é menor. A gente fez muito nesses últimos dias, né? Ocupação de redes, aquele Blackout Tuesday, enfim, por conta do movimento, né, de vidas negras importam, desse levante internacional. Mas a gente precisa ser muito consequente e até o fim com a representação dessas lutas. E eu acho que você reúne, felizmente, todas essas características que são fundamentais para o enfrentamento ao bolsonarismo, para um futuro para o nosso país mais justo, mais igualitário, e para um futuro para a esquerda, não uma esquerda renovada, independente, de cara própria, que não tem medo de pauta nenhuma, de polêmica nenhuma, de desafio nenhum, porque, na verdade, nosso projeto é generoso, é democrático, é justo. Eu acho que esse é o nosso desafio, não é? Eu já te falei, eu vou aqui repetir agora para todo mundo ouvir, né? Você é muito corajosa, gata, muito corajosa, porque... Somos! Muito corajosa porque nesse contexto social que a gente vive, dessa política genocida e que persegue ainda os corpos, né? Porque parece que tudo é voltado para o sexo, né? Parece que antes só a religião se preocupava. Agora não, a gente está vendo políticos, homens e mulheres se preocupando, né? De que forma a pessoa deve viver, ou seja, a pessoa quer legislar dentro do parlamento, até na forma da pessoa amar, dela se perceber. Então, a gente percebe que, ao invés dos séculos irem avançando e a sociedade como um todo ir evoluindo, porque são tantas descobertas, são tantos avanços científicos, a gente percebe que a religião ainda consegue fazer uma manutenção de regressão. Então, trazer essas pautas aliadas à política demonstra que tanto o pessoal quanto você que já construiu e constrói, continua construindo uma plataforma política humana, efetiva, que abraça, que promove, que agrega, é fundamental, né? Não só para a cidade de São Paulo, mas para o Brasil todo, né? Eu acho que nós estamos cansados, não dá mais, Sâmia, para a gente ligar a TV, olhar as redes sociais e se deparar com tanto vexame, com tanta desumanidade, pensar que nós ainda não estamos estruturados enquanto Ministério da Saúde, né? Ficou aquela dança das cadeiras e aí já estamos chegando na casa dos 70 mil mortos daqui a uns dias e parece que nada, parece que a morte foi banalizada, parece que nós, em algum momento, parece que
a gente já se adaptou aos números. Isso não pode acontecer. A gente tem que se levantar. Uma pessoa morre, isso tem que doer na gente, né? Então é papel fundamental dos políticos, é para isso que eles são eleitos, é o nosso dinheiro que é gasto com aquilo. Então eu acho que você traz isso, eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma com esse processo, sinalizando que, historicamente, as travestis, homens trans, gays, lésbicas, sempre invisibilizados. Hoje eu fico muito feliz de ter a Érica Malunguinho, a Érica Hilton, que estava mais cedo na live com a gente, falando, né, colocando a sua voz potente, porque isso é urgente, que as nossas vozes sejam ouvidas. Chega de pessoas cis dizer como nós, pessoas trans e travestis, devemos viver, ou ser, ou amar, né? E agora a gente ainda vê aí deputadas dizendo como devem ser partos das mulheres, como que as mulheres devem dar à luz, ou seja, não passa pela realidade da pessoa e a pessoa quer legislar, quer impor, que deve ser segundo algo que ela acredita. Não, nós temos que legislar, criar políticas públicas que defendam a vida humana, que promovam a dignidade da periferia, das LGBTs, e um olhar muito carinhoso, que na pandemia, Sâmia, como a gente conversou há uns meses atrás, as travestis, no primeiro momento, até a água para beber, elas não tinham acesso. Aquilo me doeu demais, me doeu demais. E como é ano eleitoral, muitas coisas eu fiquei até impedida de fazer publicamente, porque tem as leis eleitorais que nos impedem de tanta coisa, né? Mas a gente tenta ajudar de alguma forma, entendendo que quando se falta a água para um ser humano beber, porque falta tudo. Falta dignidade, falta respeito, falta acolhimento, falta a presença de uma religião, e pode ser qualquer religião, né? Porque a gente somos pessoas ecumênicas, abertas ao diálogo, à fraternidade, porque eu penso que religião deveria ser isso, todo mundo se respeitando, né? O Deus que mora em mim saúda o Deus que mora em você, e a gente constrói uma civilização do amor, onde ninguém fica sem comer, onde é difícil pensar que ainda no Brasil, principalmente nas periferias da Grande São Paulo, existem pais e mães de família que, por conta da pandemia, aquilo que já era difícil, ficou ainda mais difícil. Eu tenho vários amigos, pessoas que eu faço atendimento nas redes sociais, que não receberam nem a primeira parcela do auxílio emergencial, nem a primeira. E fica essa coisa horrorosa de diminuir o que já é pouco. E eu sei que o pessoal foi brilhante nessa luta em Brasília para conseguir pelo menos os R$ 600, porque se dependesse do nosso presidente, acho que seria R$ 200. E o que com 600 você já não vive, imagina com 200. Então, pensar em São Paulo, no município que arrecada, o tanto que arrecada, e com a pandemia, como você bem disse, tinha todos esses projetos de injetar mais dinheiro. Por que que não fez? Porque talvez a intenção seja de exterminar mesmo, né? Seja de matar mesmo, porque existe a possibilidade de fazer e não é feito. Então a gente tem que denunciar, tem que ir para cima sim. Eu acho que tem que ter pessoas comprometidas e sem medo de colocar a cara no sol e dizer, não, isso está errado. E essas pessoas precisam sim de ter, nessas prévias agora, Sâmia, Alexia, e o pessoal tem se destacado nessa luta. Então é muito importante, você que é do Diretório Municipal de São Paulo, não faltar às eleições. Eu sei que mesmo se realmente for presencial, a gente coloca uma roupa de astronauta, se for possível, e vá até uma urna para a gente exercer. Chega de tantos homens à frente das coisas, a gente chega. São as mulheres que vão salvar esse planeta, gente. São as mulheres com seu carinho, com seu olhar diferenciado, que acolhe, que amamenta, que ama, que gera, que adota, é que vai dar um novo rumo a essa sociedade cada vez mais desumana, cada vez mais preconceituosa, e que usa Deus e que usa a Bíblia, uma leitura fundamentalista, para condenar, segregar e matar. Que lindo, Alexia. E olha, uma coisa, você falou sobre as mulheres que são mães, né? Você também é mãe de 3 crianças. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, menos na perspectiva, claro, é importante que as pessoas conheçam a sua história, né? A sua vida. Isso é muito importante. Mas porque também isso representa uma realidade de milhões de paulistanas que são menosprezadas pelo Estado à medida em que não conseguem vagas nas creches,
à medida em que sofrem com a dupla, com a tripla jornada. E você também, Alex, é uma educadora. Você sabe que o pessoal e que eu, felizmente, tenho muitos colegas, amigos, eleitores, que estão entre os educadores e educadoras da cidade de São Paulo, em função do trabalho que eu fiz na Câmara Municipal e também da luta que eu travo hoje no Congresso Nacional. Você deu um show de defesa da educação, meu amor. Então, eu acho que é muito legal que também na nossa chapa tenha essa representação e a possibilidade de vocalizar essas lutas e também de organizar essa mulherada que é mãe, que é professora e que quer também ocupar a política. Eu digo que é uma chapa que também é um convite para que as pessoas se organizem, que acreditem na política como instrumento de transformação, né? Com certeza, Samia, porque sem esse agente de transformação, vamos continuar da forma que estamos, e da forma que estamos não dá mais. Não dá mais, né? Então, eu sou professora há 16 anos da rede pública estadual de ensino. Sou a primeira mulher trans a adotar, como você disse, e hoje tenho essas 3 joias aqui na minha casa, que é o Gabriel, a Ana e a Deise. E sou também a primeira trans a ser ordenada clériga. Então, esses lugares que até então as mulheres não ocupavam dentro da igreja, tão pouco mulheres trans, também é uma sinalização de que realmente o curso da história está mudando e que as mulheres estão entendendo que se elas não ocuparem esses espaços, que se elas não forem protagonistas de uma política que gere vida, que gere bem-estar, que acolha, e são as mulheres que denunciam, né? Porque mulher não tem papo na língua, não, mulher fala mesmo, né? Mas mulheres comprometidas com a verdade, né? Porque tem umas mulheres aí também que, pelo amor de Deus, envergonham a classe, né? Mas falando dessas comprometidas com a verdade, essas que entendem que a denúncia deve ser feita, que a gente faz dentro do chamamento, né? Principalmente agora nesse mês. É importante que a gente se agrupe, que a gente converse em casa com a irmã, com a mãe, com a sobrinha, com a avó, com a vizinha, que a gente crie grupos de WhatsApp e vá colocando essas mulheres, olha, porque a gente sempre tem perto da gente mulheres que a gente sabe que elas não vão querer participar, mas também a gente sabe daquelas que têm uma predisposição, né? Então eu acho que vale a pena a gente instigar, falar, chamar, porque é o momento das mulheres. São as mulheres comandando as coisas no sentido não de comandar porque exerce um poder que oprime, mas é um comando que liberta, é um comando que anuncia a vida. É isso que a gente precisa. Que já não quero mais essas mulheres que são sinônimo de coronéis aí, que batem lá o seu chicote e que vão dizer nas redes sociais que não deve se dar alimento para uma pessoa em situação de rua. Eu estou envergonhada, até agora aquilo doeu em mim, uma pessoa no cargo que tem, na posição que está, falar uma atrocidade dessa em uma cidade que ainda é o epicentro do coronavírus no Brasil. Então é lamentável isso. Então, mulherada, é hora da gente se unir, é hora de fazer ecoar esse grito de justiça, de empoderamento, porque se nós não fizermos isso, os homens não vão fazer. Me desculpem, homens, tem muito homem bom aí na política, muito homem aliado, mas a gente precisa reavaliar de fato e se colocar à disposição. E hoje à tarde a gente fez uma live que foi muito legal, né, com pré-candidatas a vereadoras de São Paulo, justamente mostrando essa possibilidade que o pessoal tem de ampliar o diálogo e de construir as lutas. Mas, gente, ainda o processo está em aberto, ou seja, vão acontecer as prévias do PSOL nos dias 18 e 19 de julho. Como a Alexia colocou, infelizmente, não vai ser possível fazer um modelo misto, né? Ou seja, presencial e online, mas isso não pode nos impedir de fazer com que a base do partido seja ouvida. Os militantes é quem vão definir o futuro do PSOL, qual é a cara que as pessoas querem que esteja representada nas eleições de 2020. E nós defendemos a cara das mulheres, das LGBTs, da negritude, das mães, das professoras, de todas aquelas que resistem ao bolsonarismo, que constroem um mundo novo e que podem fazer o PSOL chegar mais longe. Né, Alexia? Então vamos...
vamos à luta, né, Alexia, nos próximos dias e semanas para Muito levar essa trabalho chapa para as aí, eleições. muita movimentação das redes e a gente com certeza vai chegar lá sim, em nome de Jesus. Muito bom. Obrigada, lindona. Beijo, boa noite. A gente vai se falando. E nos próximos dias, gente, vamos agitar as redes sociais com a possibilidade dessa chapa, porque nessa reta final é muito importante fazer valer a voz dos filiados e levar Sam e Alexa para as eleições representando o pessoal em 2020 na Prefeitura de São Paulo. Beijo, tchau, Gente, boa tchau. noite. Bom domingo. Boa noite.